Olá pessoal, vamos continuar resolvendo a questão da FUVEST, né, questão 64, né, 2017. Nós vamos seguir em frente aí. Reatores nucleares não são exclusivamente criações humanas, né? No período pré-cambriano, funcionou na região de Óculo, África, durante centenas de milhares de anos, né, um reator nuclear natural tendo como combustível um isótopo do urânio, né? Só para ter uma curiosidade, né, o urânio ele é encontrado na natureza, tá? Ele não é radioativo por si próprio, tá? Esse urânio que é colocado na usina nuclear, ele é enriquecido, né? Inclusive, ele é colocado depois na transformação de bolo amarelo, tá? Chamado yellow cake, depois desse enriquecimento que torna radioativo, tá? Para que tal reator nuclear natural pudesse funcionar, seria necessário que a razão entre a quantidade de isótopo fóssil 235 urânio, né, urânio 235 e do urânio 238 fosse 3%. Esse é o enriquecimento utilizado na maioria dos reatores nucleares refrigerados a água, desenvolvidos pelo homem. O 235U, né, o urânio 235, decai mais rapidamente do que o urânio 238 na Terra. Atualmente, a fração do isótopo 235 em relação ao 238 é cerca de 0,7%. Tá? Com base nessas informações e nos dados fornecidos, pode-se estimar que o reator natural tenha um estado de operação A, né? No caso, alternativa A, 1,2, 10 elevado a 7 anos, B, 1,6, 10 elevado a 8 anos, C, 2 vezes 10 a 9 anos, D, 2,4 vezes 10 elevado a 10 anos, letra E, 2,8 vezes 10 elevado a 11 anos, tá? Só para lembrar que esses dois asteriscos, tá? Escrevi em formato de linguagem de programação para poder denotar potência, tá? Então, para poder resolver esse problema, tem o quê? Tem o NOT e a DOT. Nós vamos nos guiar por aqui e para iniciar, tá? Lembrando o quê? Que no comecinho é o quê? 3% e no final gera 7. Mas temos que considerar 7 em relação a 100 e 3 em relação a 100, tá? Para começo de conversa, que nós vamos detalhar quando chegarmos lá. M em função de T, que é igual a M0 vezes 10 elevado a menos lambda, tá? Vezes T, que massa em função de T é a massa de um isótopo radioativo no instante T. O lambda descreve a probabilidade de desintegração por unidade de tempo, tá? Nesse caso, não é comprimento de onda, né? Que nós estamos acostumados a ver em ondulatória, tá? Para o urânio 238, o lambda 38 é igual a 0, vezes 10 elevado a menos 10 ano, tá? Então o valor de T vai ser esse valor aqui. Para o urânio 235, o lambda 35 é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 10 ano menos 1, e o log de 0,23 menos 0,64, tá? O log nós só vamos aplicar na hora adequada para que nós possamos fazer a nossa devida transformação, tá? Mas vamos fazer por partes, vamos analisar para que nada saia errado, o resultado que sai exatíssimo, nada de aproximado, sai exato. Então vamos colocar o seguinte: a massa em função de T, que é igual a M0 vezes 10 elevado a menos lambda T, tá? Elevado isso aqui, tá? Então vamos dividir o problema em dois momentos. A massa de 235 sobre a massa de 238, que é igual a 0,03 no início. A massa de 235 sobre massa de 238, que é igual a 0,007, que é o fim. Então, a massa de 235, 0,03 M238, que é o começo, e a massa de 235, 0,07, que é o fim, tá? Então, aqui vai ser o 0,3 e aqui vai ser o 0,07, tá? Mas cada um o seu decaimento, tá? Que nós vamos relacionar essa massa aqui com isso aqui, tá? Então, nós vamos escrever também cada equação separadamente, tá? Vamos colocar a primeira coisa para a massa inicial, que é a massa em função do tempo, que é igual a 0,03 M0 vezes 10 elevado a lambda, que é 0, vezes 10 a menos 10, primeira equação. A segunda no final, tá? Que vai ser o quê? 0,007, que é igual a M0 vezes 10 elevado a menos lambda, 4 vezes 10 elevado a menos 10, né? Outro elevado.
A partir daqui, é só resolver como sabemos, né? Achar o resultado dividindo de baixo para cima. Nós vamos dividir isso por isso, tá? M0 vai desaparecer. Esse 0,03 vai se relacionar com 0,07. E isso aqui vai ser uma divisão de fração. Potência de mesma base, eu conservo a base e somo. O que eu faço com os expoentes? Eu diminuo, certo? Então, se eu dividir 0,07 por 0,03, dá 0,23, que é igual a 10 elevado a lambda 3,2 vezes 10 elevado a menos 10, dá 3,2, porque 4 menos 0,8, 3,2, tá? E conserva o expoente, né? E agora, por final, vamos aplicar o log, né? Porque apareceu 0,23 embaixo e isso aqui no expoente, né? Quando está elevado, está na base 10, eu tenho que multiplicar o logaritmo na esquerda e na direita. Esquerda e direita, tá? Então, o log de 0,23 é dado enunciado, tá? Que é menos 0,64, que é igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 10. Dividindo 0,64 por 3,2, menos com menos dá mais, dá o quê? Divide isso por isso, dá 2. Esse valor negativo passa o valor positivo e esse valor de t é o quê? É a variável que nós queremos achar. Então, portanto, nós resolvemos o nosso problema, a questão 64. Beleza? Tranquilo? E tamo junto!